tem uma cena que eu já vi se repetir inúmeras vezes ao longo da minha carreira, sabia? Que é, o problema ele parece no RH, mas ele não começou no RH. Mas antes da gente entrar nessa pauta e a gente falar, né, como decisões de gestão produzem consequências humanas na saúde mental, que mais tarde, né, elas vão aparecer lá nos indicadores da empresa, eu quero pedir para você seguir o canal, para que você seja avisado quando tiver um novo vídeo, tá? Então deixa aqui o seu like também, até para ajudar a gente, né, a propagar mais essa informação, que é um tema muito importante, né, que é saúde mental. Tá? Então, gente, vamos lá, olha só. Quanto mais eu observo discussões sobre saúde mental dentro das empresas, mais eu percebo que existe uma tendência muito comum. Olham para um lugar onde o problema ele aparece, mas raramente é para o lugar onde ele começa. Porque pensa comigo, uma empresa ela começa a enfrentar aumento de afastamentos, começa a perceber mais conflitos entre a equipe, tem dificuldade para reter esses talentos, e aí o que acontece? O clima ele começa a ficar pesado. O engajamento ele diminui, as reclamações elas aumentam e normalmente qual é o primeiro departamento que recebe tudo isso? Pois é, o RH e nós sabemos, né? É como se todos aqueles sinais eles chegassem até eles, mas existe uma pergunta que para mim é extremamente importante. Será que a origem destes problemas está realmente no RH? Ou será que eles começam muito antes? Porque olha só, existe uma coisa que eu aprendi dentro do mundo corporativo. Problemas organizacionais raramente surgem da noite para o dia. Eles vão sendo construídos aos poucos. Decisão pós decisão, meta após meta, mudança após mudança, principalmente as repentinas, e muitas vezes essas decisões elas são tomadas como a melhor das intenções. Inclusive, eu quero deixar isso muito claro, tá? Quando uma empresa ela busca eficiência, ela não está fazendo nada de errado. E quando uma empresa ela busca crescimento, ela também não está fazendo nada de errado. Quando uma empresa ela vai buscar melhores resultados, ela também não está fazendo nada de errado. E muito pelo contrário, né? Essa é a responsabilidade e o objetivo de qualquer organização. A questão aqui é outra. A questão é entender o que acontece quando algumas decisões elas começam a produzir efeitos colaterais que ninguém percebe de imediato. Imagina uma empresa que ela está indo muito bem, os resultados estão positivos, os indicadores eles estão saudáveis, o faturamento cresce, a operação funciona. E é natural que vão surgir perguntas do tipo, como podemos crescer ainda mais? Como podemos ganhar mais eficiência? Como que a gente pode produzir ainda mais, né? Como podemos fazer melhor com os recursos que temos? Perguntas totalmente legítimas. Eu mesma participei de inúmeras discussões como essa ao longo da minha carreira, mas existe, olha só, um ponto que merece atenção, porque às vezes a busca por eficiência, ela começa de uma forma sutil, né? Uma vaga que demora a ser reposta, uma equipe que passa a operar mais enxuta, um processo que ele é redistribuído, uma nova responsabilidade que ela é incorporada, depois mais uma, depois mais outra. O problema é que nenhuma dessas decisões, isoladamente, parece de fato um problema, né? O desafio é que os efeitos nem sempre aparecem de imediato. E aí a empresa ela continua funcionando, o resultado ele continua entregando, os indicadores continuam verdes e por isso surge uma falsa sensação de que tudo está bem. Mas enquanto esses números eles contam uma história, as pessoas elas começam a viver outra história, tá? E aqui no canal já tem um vídeo completo da análise dos relatórios do Itaú. Vou deixar a sugestão aqui nesse vídeo, na descrição. Lá no final vocês dão uma olhadinha, tá? Que vai valer a pena. Agora eu vou trazer outro olhar para o relatório ESG de 2025 ainda do Itaú, tá? Existe algo super interessante, porque quando você lê um relatório, você facilmente entende que os protagonistas de saúde mental na empresa não é o RH, mas é a liderança. Ela entra como agente de transformação e aí assume esse protagonismo, tá? O que é excelente nesse momento que a gente está vivendo de NR1. E quanto mais profunda fica essa leitura, você vê que apesar da empresa já entender que saúde mental é sim responsabilidade da liderança, tem que vir do topo. Os números, eles mostram que o olhar, ele ainda está no indivíduo. Te explico. O relatório apresenta investimentos robustos em saúde mental, como psicoterapia, aplicativo de saúde emocional, roda de conversa, treinamento para líderes, palestras, suporte multiprofissional e ações também de conscientização. Então, tudo isso já vai demonstrar que a empresa ela compreendeu que saúde mental não é apenas uma pauta de bem-estar, mas uma questão estratégica, né, para a sustentabilidade do negócio. Mas foi justamente aí que eu encontrei um ponto importante.
Quando observamos os indicadores, a gente percebe que grande parte das ações está concentrada em acolher, apoiar, tratar, desenvolver recursos para que os colaboradores eles lidem melhor com o sofrimento quando ele já está presente. E isso é extremamente importante. O problema é que os números também nos convidam a fazer uma pergunta mais profunda. Estamos olhando apenas para o lugar onde o sofrimento ele aparece ou também para o lugar onde ele começa? Essa é uma diferença extremamente relevante. Então, quando uma organização ela oferece milhares de sessões de psicoterapia, programas de apoio, canais de acolhimento, ela começa a demonstrar compromisso com as pessoas, sim. Mas esses mesmos números, eles também podem indicar que existe uma demanda significativa por suporte emocional dentro do sistema. E talvez a pergunta mais estratégica ela não seja apenas quantas pessoas estão sendo cuidadas, mas o que está gerando a necessidade de tanto cuidado. O relatório ele fala muito sobre os recursos oferecidos ao colaborador, mas ele fala pouco sobre os fatores que hoje a gente sabe que está diretamente relacionado ao adoecimento emocional, como, por exemplo, pressão constante por desempenho, excesso de responsabilidade, conflitos de papel, qualidade das relações de trabalho, segurança psicológica e capacidade real de recuperação diante das exigências do ambiente corporativo. Não estou dizendo que esses fatores existam ou não existam dentro da organização. O ponto é que eles quase não aparecem na análise e por isso eu digo que os números contam uma história e as pessoas elas vivem outra história. É como se o foco ele estivesse mais direcionado para o tratamento das consequências do que na investigação das causas. E essa não é uma característica exclusiva do Itaú. Na verdade, é uma tendência que eu vejo em muitas empresas que estão amadurecendo a sua agenda de saúde mental, tá? O primeiro movimento é oferecer apoio. O segundo é desenvolver lideranças mais conscientes. Mas existe um terceiro estágio que é ainda mais transformador, né? Que é investigar quais os aspectos da própria cultura, dos processos e dos modelos de trabalho eles podem estar contribuindo para a produção do sofrimento, que depois, né, vai precisar ser tratado, tá? E eu acredito que é justamente aqui que muitas organizações elas perdem uma oportunidade importante, porque o impacto dessas decisões raramente aparece na DRE. Ela aparece no comportamento humano, aparece na qualidade das relações, na capacidade da colaboração, no desgaste da liderança, na perda de engajamento. Vai aparecer também ali, sabe, nas tensões entre as áreas, só que normalmente ninguém está olhando para isso com a mesma atenção. E aí, algum tempo depois, aqueles sinais eles começam a aparecer nos indicadores. A produtividade cai, a rotatividade vai aumentar, os afastamentos eles vão se tornar mais frequentes, os talentos eles começam a sair e os conflitos eles vão se intensificar, tá? E o problema ele finalmente ele ganha o quê? Visibilidade. Mas quando ele chega aos relatórios, ele já começou, pessoal, há muito tempo. Por isso eu acredito que existe uma reflexão importante para a empresa que estão olhando para o crescimento do resultado. Talvez a pergunta não seja apenas como produzir mais, talvez a pergunta seja como sustentar a capacidade de produzir bem ao longo do tempo. Porque existe uma diferença enorme entre aumentar o resultado e construir um resultado sustentável. Eu já vi organizações alcançarem números extraordinários durante um período, mas eu também já vi organizações construírem culturas que são capazes de sustentar essa performance por muitos anos. E a diferença entre uma coisa e outra quase nunca estava apenas na estratégia. Ela estava na forma como as pessoas elas eram lideradas, na forma como as equipes eram estruturadas, na forma como os processos eram organizados e como o crescimento ele era construído. É por isso que eu acredito que saúde mental deixou de ser uma conversa exclusiva do RH há muito tempo. Na verdade, ela nunca foi, né? Porque quanto mais falamos sobre saúde mental dentro das organizações, mais estamos falando sobre condições de trabalho. Estamos falando sobre liderança, comunicação, clareza, capacidade, né, de execução e sustentabilidade. E tudo isso é negócio, pessoal. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes que profissionais da área da saúde mental, liderança, C-level e empresa precisam compreender. Crescimento sustentável não acontece quando você estica as pessoas indefinidamente. Crescimento sustentável acontece quando você cria condições para que elas consigam sustentar sua performance ao longo do tempo. E é exatamente nesse momento que saúde mental deixa de ser uma pauta de RH e passa a ser uma pauta estratégica para o futuro do negócio. Eu espero vocês, pessoal, no próximo vídeo.